Eu sou Isolda Sela, sou professora de psicologia de uma universidade estadual do Ceará. Tenho uma trajetória na educação pública, iniciando pelo município, no município de Sobral, depois também uma oportunidade muito rica de boas experiências e aprendizados na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, e agora eu estou na Secretaria Executiva do Ministério da Educação. O desafio de melhorar a educação brasileira é uma convocação para todos nós, para toda a sociedade. Praticamente 85% como média das crianças e dos jovens brasileiros estão nas escolas públicas, pelos municípios, pelos mais de 5.000 municípios, pelos 27 estados e o Distrito Federal. Então, melhorar a escola pública brasileira é uma condição para nós termos as transformações que nós tanto desejamos. Um dos pilares que eu considero importantíssimos para esse processo e essa dinâmica de melhoria da educação é a avaliação. A avaliação de desempenho, a avaliação de aprendizagem, não é uma medida para julgar, para categorizar simplesmente populações ou mesmo redes e entes federados, não. É um processo absolutamente necessário para que nós possamos saber onde nós estamos e definir também o nosso ponto de chegada. A avaliação, da forma como é hoje, ela já foi um avanço. Na época da sua implementação, ao longo desses anos, trouxe informações importantes, né, sobre os sistemas. Mas, no momento, nós nos desafiamos exatamente a expandir esse olhar e sermos capazes de avaliar competências mais complexas e de uma forma mais dinâmica. Eu vejo, inclusive, que a construção de um sistema nacional de avaliação é um dos desafios para o Ministério da Educação hoje. Nós podemos e devemos aproveitar a potência que existe em muitos estados e municípios brasileiros e fazer com que o nosso sistema ele seja mais bem coordenado, de forma que estados e municípios possam fazer aquilo que é da sua competência, aquilo que de forma mais local, territorial, eles são muito mais eficientes para fazer do que uma avaliação centralizada no Ministério da Educação, mas que tudo isso converse e que nós possamos fazer com que o padrão e a compreensão sobre a necessidade de avançar na nossa capacidade de avaliar bem os processos e essas competências mais complexas, elas possam acontecer em todo o Brasil. Algumas experiências muito inspiradoras mostram o potencial que a tecnologia tem, né, para exatamente ser utilizada nos processos de avaliação. Mas nós temos grandes desafios ainda aqui para sermos capazes de tornar isso acessível e que possa ser utilizado com equidade, inclusive. E vou destacar que é um grande desafio que o Ministério da Educação está tomando como uma das metas importantes nessa gestão, que é a garantia da conectividade nas escolas. Você imagina a condição maravilhosa que nós podemos ter a partir de escolas conectadas e com equipamentos, né, dispondo de equipamentos para que os alunos possam, os estudantes possam fazer avaliações, inclusive com a condição de resultados e processamentos assim, praticamente imediatos, informações que chegam na hora para o professor, para a secretaria, para as instâncias que acompanham e apoiam as escolas. Então, assim, é um dos exemplos assim, de muita coisa boa que pode acontecer a partir de uma condição mais favorável de conectividade e de ter recursos, né? Então, muito trabalho aí pela frente. Quando nós começamos a fazer a avaliação externa,
era algo que gerava algumas dificuldades, algumas resistências. Os professores, né, ficavam ali um pouco desconfortáveis, um pouco desse clima a gente viveu no início. Pouco a pouco, quando a comunidade educacional vai percebendo a intenção daquilo, a importância daquilo, e que começa a ser assimilado, é muito bacana ver como o reflexo nas escolas é positivo. As escolas passam a ter muito mais autonomia nos seus processos ali do dia a dia, de avaliação, avaliação formativa forte, com consequências. A escola que avalia bem, ela pode imediatamente promover, através de planos de ação bem focalizados, a recuperação, né, de alguma situação, de alguma dificuldade que alguns estudantes possam ter, e isso vai gerando a possibilidade de que ninguém fique para trás, porque é isso que a gente persegue, né? Conhecendo a realidade, nós devemos conhecer a realidade para isso, para não deixar ninguém para trás.